Bom, boa noite a todos aí. Obrigado pela presença, né? E à medida que algum colega quiser adentrar a aula, vocês me avisem que eu libero, tá? Ah, então vamos lá. Então, nós vamos iniciar hoje a continuar com a unidade 1, né, mas vamos para a sessão 2, tá? E no AVA de vocês, né, nas pré-aulas, eu costumo colocar, então, um resumo do que vai ser a aula. E a aula, basicamente, hoje vai tratar, então, da capacidade de escoamento da água no solo, né? E essa capacidade de transporte ou de escoamento na água, ela tem dois sentidos. Tem um sentido ascendente, né, que é a capilaridade, e tem o sentido descendente, que é a de infiltração. Então, quais são ah, as forças que envolvem, então, esse tipo de escoamento de água em solo, né? A primeira delas é a tensão superficial, né, que ela pode ser definida, então, como uma espécie de membrana que atua na superfície, na separação entre a água e a pressão, né, e é uma membrana que ela permite que ela tenha uma resistência maior à penetração. É por isso que, então, na água, né, algumas superfícies aí, elas tendem a flutuar. Quanto maior a área, maior a capacidade de flutuar, né. É óbvio que isso tem que a ver com empuxo e com o peso próprio da superfície, né. Mas no caso de solos, né, a gente vai ver já como funciona a tensão superficial. E outra coisa que acontece, né, é principalmente no efeito de capilaridade, né, é a atração da água, em superfície. A gente vai ver isso com mais cuidado. Ah, a água capilar, né, e ela é importante porque, você determinando, por exemplo, um lençol freático, um meio líquido num terreno, né, e você não pode simplesmente, colocar o nível d'água em relação à cota identificada no solo, né. Você tem que contar com a capilaridade, né. A capilaridade, ela vai fazer com que a água, ela ascenda a determinadas alturas, né. Essa ascensão é tanto, hã, menor como for o diâmetro do solo, e tanto maior quanto for maior o diâmetro do solo. Então é diretamente proporcional ao solo. Ah, tem uma regrinha aí que é prática, né, para a gente saber qual é a altura de capilaridade, né. Então, essa regrinha é essa daqui, e a ascensão capilar é dada por essa equação, onde H vai ser a ascensão capilar, ou seja, a altura vertical que essa água vai ascender no solo, né, que é uma constante 0,15 dividido pelo raio do tubo, né. Na realidade, quando está tratando de solo, é o índice de vazios, né, índice de vazios. E falei, então, que isso aqui é a capilaridade, né, e aqui você tem os diâmetros dos materiais, né. A gente observa aqui que quanto maior o diâmetro, menor é a capilaridade, a ascensão, tá. Essa curva aqui, ó, essa curva, ela é equacionada assim, ó.
aquele H015 dividido pelo raio. Tá? A gente observa também, olhando um solo, né? Por exemplo, uma areia grossa, né? A altura de capilaridade, ou seja, de ascensão, ela é, então, tanto menor quanto for maior o diâmetro do solo, do grão do solo. Aqui fica bem, acho que chegou alguém, deixa eu ver. Chegou. Então, está aqui, então, as alturas, a capilaridade, a altura de capilaridade, né? Então, observa que diâmetros maiores têm a altura de capilaridade menores, né? E diâmetros menores têm altura de capilaridade maior. Então, quanto menor o diâmetro do grão do solo, maior vai ser a ascensão, a capilaridade, a ascensão da água. E esse aí é o resumo da aula que a gente tem. Esse resumo está no AVA, né? Teoricamente, na aula presencial, vocês deviam dar uma olhadinha, então, no que teriam nessa aula, né? Uns 15 minutos para isso, e depois já virem preparado aí para a gente não ficar gastando muito tempo em conhecimento básico, ou pelo menos para vocês terem noção daquilo que a gente vai ver, até compor um rol de dúvidas, né? Bom, então, essa unidade 1, seção 2, ela trata de capilaridade nos solos, ou seja, o comportamento do solo com a presença de água, né? Bom, como sempre, né, o livro didático de vocês começa com um problema proposto, que a gente vai resolver no final dessa sessão aqui, né? Então, o problema proposto: você foi contratado para realizar a construção de um galpão que irá servir a uma indústria de laticínios, e que no momento de análise dos ensaios percebeu-se que o perfil do solo mostra que a edificação deverá ser construída em local com presença de água. É importante, portanto, que se defina as técnicas que deverão ser utilizadas para a realização dos trabalhos nessas condições. Assim sendo, quais são os fatores da capilaridade que devem ser analisados nesse caso aqui? Como será feita a capilaridade nesse solo? E foi dado aqui um perfil, né, onde eu tenho areia fina, argila mole e pedregulho, né? E o nível d'água está tem 1 metro de profundidade, tá? Na cota -1. Tá? Isso é o problema proposto e que a gente vai ter que resolver em função da aula. Bom, então a gente está estudando água, apesar de não ser hidráulica, hidrologia, que o pessoal de civil tem, né? É água também no solo, né? Então, a estrutura da água, né? É uma coisa interessante, né? A gente sabe que a água é composta de 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, né? E o hidrogênio é positivo e o oxigênio é negativo. E eles têm essa conformação aqui, ó, tá? Formam moléculas entre hidrogênios com aproximadamente 104 graus, né? E essa é a formulação. Mas perceba, então, que a água tem um agente agregador, né? Os polos opostos se atraem. Então, se eu pegar mais uma molécula de água e colocar aqui, o positivo, o hidrogênio, vai se unir a esse
oxigênio, né? Porque são polos opostos, né? Então, existe uma tensão, uma polaridade entre as moléculas da água, né? Que é ligado, então, à vizinhança da própria água. E aí entra na questão, então, da mecânica dos solos, de maneira geral, né? Ah, quanto menor for o grão, né? Quanto menor for o grão, menor for o diâmetro do grão, mais, então, a polaridade eu vou ter nos vazios, né? Mais superfície, mais vazios eu vou ter para que a água possa se compor, se agregar. E a capilaridade? Pois bem, capilaridade, em física, uma coisa assim, simplesmente você coloca um meio que tem uma permeabilidade alta, né, num fluido, e ele é capaz, então, de, por capilaridade, ascender, né? E ele ascende, nesse caso aqui, até uma posição mais alta do que a altura do copo, tá? E depois, por gravidade, ele desce. Mas capilaridade é muito importante na engenharia civil, né? Ah, capilaridade é o que faz, por exemplo, a água ah, entrar na fundação, né? Por isso, você precisa colocar uma camada impermeabilizante quando está em contato com o solo, né? Você precisa colocar ah, o início, por exemplo, de tijolos, né? De tijolos, você precisa colocar uma fiada impermeabilizante, né? Tudo isso para evitar, então, o efeito de capilaridade. Quando você está fazendo uma obra também, você encontra água e você precisa, por exemplo, fazer uma, uma escavação, né? Cuidados muitos tem que se ter aí a respeito da água. Você tem, então, que drenar essa água, o que se chama de rebaixamento do lençol freático, para fazer algum tipo de atividade, né? E muitas construções, principalmente as mais antigas, né, não se preocupava muito quando se fizesse, por exemplo, grande parte das casas, das residências, ela tem a fundação que que eles chamavam antigamente de alicerce, que é o baldrame, né? Então, mas não faziam esse isolamento, simplesmente se fazia uma cava, né? Se colocava lá os blocos de alvenaria, né? Cimento, nem impermeabilizar isso daqui se impermeabilizava, né? E simplesmente o resultado é que, se tem água no solo, essa água, por efeito de capilaridade, vai umedecer tudo que tem contato com ela, tá? Então, é super importante a camada impermeabilizante. Então, tem uma diferença entre capilaridade e infiltração. Apesar de os dois tratarem, então, de escoamento de água, no nosso caso aqui no solo, né, eles são diferentes em alguns aspectos. A capilaridade é um movimento, um escoamento de água no solo no sentido ascendente. E a infiltração é no sentido descendente, tá? De uma maneira bem grosseira, capilaridade, a água sobe, a infiltração, a água desce, tá? E a infiltração, ela não traz problemas mais sérios para a mecânica dos solos, para os solos, né? Mas ela é importante para alguns outros aspectos, né? Por exemplo, a velocidade de escoamento dessa água é função da lei de Darcy, que leva em conta, então, o desnível, né? E cada solo, cada tipo de solo tem um K, né? Esse K vai se traduzir, então, em velocidade de escoamento da água durante a infiltração, né? Então, a gente observa que
esse cá pode ser extremamente lento, né, ou rápido, né. Em se tratando, por exemplo, de hidrologia, a gente está falando tanto de seca de reservatórios, né? Os reservatórios estão, o abastecimento está comprometido, na realidade, no Brasil inteiro, né? E tem muitas causas para isso, mas eu indicaria 2 principais aí. Primeiro, já faz uns 15 anos que as barragens de hidrelétrica, as barragens de contenção, seja lá a barragem, elas eram projetadas para ter um volume, de reserva alto, né. Então, essa água durante as estiagens, elas realimentavam então o sistema, né. De uns 15 anos para cá, por medidas aí ambientais, se fez então que as barragens, as hidrelétricas, né, elas só podem, hã, elas só podem, trabalhar com a vazão do rio, né. Então, hã, o que entra, sai de vazão, não tem capacidade de reservação, né. E isso quer dizer que a gente não tem reserva de água também para abastecimento. Essa semana aqui, eu trabalhei durante o período na empresa em que eu estava, em Belo Monte, que é uma hidrelétrica que tem lá no rio Xingu. E a vazão é muito alta, o desnível é baixo, mas a vazão é alta. A ideia era se fazer inicialmente 3 barragens, né, barragens para gerar energia, e cada uma com reservatório grande, né. Enfim, o judiciário, o pessoal de meio ambiente, as todo esse os grupos internacionais, principalmente de Hollywood, o pessoal da Globo fez uma campanha ferrenha para, não era nem para, era para não construir Belo Monte. E depois de muito esforço, né, da importância de ter energia para o Nordeste, que é carente, né, se construiu então Belo Monte, que substituiu-se as 3 hidrelétricas propostas por uma só. E então, mas ela vai trabalhar a fio d'água, ou seja, a vazão que entra é igual a vazão que sai, nada de reservação. Resultado, essa semana aqui, hã, hã, ela tem 16 turbinas para gerar uma energia enorme aí, né. Mas nessa época de estiagem, das 16 só está funcionando uma, porque não tem água para gerar energia, né. E, hã grande parte dessas PCHs aí que a gente tem também aí, dessas pequenas centrais hidrelétricas, são todas a fio d'água, não tem capacidade de reservação nenhuma. E, então, hã, uma coisa que precisava ser melhor estudada na oportunidade ou daqui para frente, né. Mas muito bem. Então, ainda falando então sobre o abastecimento de água, né, a grande alimentação de um reservatório de abastecimento de água, por exemplo, aqui no município de São Paulo, não é a chuva. A chuva, obviamente, contribui, né, mas aquela chuva que cai direto no reservatório, ela é de pequena magnitude. O que, o que enche um reservatório, que dá continuidade ao abastecimento é a água de infiltração. E porque, e mais, se essa água de filtração depende, então, da intensidade dessa chuva. É óbvio que tem que cair na bacia para ir para o reservatório, mas, as chuvas de grande intensidade, elas elas escoam muito rápido, então infiltra pouco, né. A velocidade de escoamento é rápida, então infiltra pouco. O ideal para em termos de abastecimento é que essa água ela infiltre, no solo e, ela vá,
continuadamente até o reservatório de abastecimento, né. E, para vocês terem uma ideia, ainda, isso aqui é o K, né, que a gente usa, o K de permeabilidade, né, do solo, e ele, responde, então, à velocidade de escoamento da água infiltrada no solo, né. Então, por exemplo, pedregulho, né, a velocidade de escoamento é de 1 a 100 metros, por dia, tá? 1 a 100 metros por dia. Agora, se você pegar uma argila, Centímetros por segundo, né, professor? Oi? É centímetros por segundo aí. Sim, sim. Aqui, ó. Por dia é aqui, ó. Metros por dia. Tá aqui, ó. Na outra coluna. Confundi as colunas aqui. Mas vamos fazer aqui nessa mesa de centímetros por segundo, que eu acho que ela é mais ilustrativa. Se você pegar uma argila alterada, olha como a velocidade é baixíssima. É vezes 10 a menos 9 a 10 a menos 7. Então, a água vai infiltrar com uma velocidade muito baixa. Mas, em compensação, né, com a argila, é o solo que tem, junto com o silt, os menores diâmetros. Então, eles têm baixa infiltração, mas têm alta capilaridade. Então, elas são opostas, né? Então, quanto mais fino for o solo, maior a capilaridade, tá? E menor é a infiltração. Então, está dizendo aí que a capilaridade depende, então, de dois fatores, que um deles é a tensão superficial da água, né? E depende também da atração em superfícies sólidas, coesão e adesão, né, da água. Nesse aspecto aí da capilaridade, o índice de vazio é muito importante, né? Os índices de vazio no solo são relativamente pequenos, né? E, se não tiver água, eles são ocupados, então, pelo ar, né? A gente tem a ideia também que o solo é como se fosse um sólido, mas na realidade não é, né? Esses vazios, né? Esses vazios que existem entre o solo, eles criam, então, uma rede de conexão, são chamados de interstícios, né? Que são tubos capilares, né? São conexões, né? Que levam, então, o solo, né? No caso da capilaridade, levam a água a ser acendida, né? Quando você compacta um solo, você reduz a capilaridade, porque você reduz os vazios e quebra, então, essas conexões dos interstícios, né? Mas, tratando-se de solo natural, né, é assim que funciona. Ainda levando em conta, então, o diâmetro do grão, né, a gente pode ver, isso aqui é uma experiência de um laboratório, tá? Então, foi se alterando aqui, ó, o diâmetro do tubo, que seria como se fosse aqui representando os interstícios do solo, né? Então, diâmetros maior, tubos com diâmetros ou raios maiores, e menores, menores, menores e menores. E aqui uma coluna desse fluido aqui. A gente percebe que o efeito de capilaridade, ele é tanto menor, quanto for maior o diâmetro do solo, né? Ou do tubo, do interstício, né? Observe que quanto menor foi, então, essa relação de diâmetro do solo, maior vai ser a capilaridade, né? A gente já comentou isso no resumo lá, né? Então, a altura atingida, H, pela ascensão capilar é inversamente proporcional ao raio
do tubo ou dos interstícios, no caso dos solos, né? Ela também está condicionada ao peso específico do líquido. No nosso caso aqui, está tratando de água. Assim, a altura de ascensão capilar num solo seco, né, é de 0,15 dividido pelo raio do tubo ou do diâmetro. Isso aqui a gente já viu também, né? Só tem um acréscimo, né? Que dependendo do tamanho do grão, né, quanto menor for o tamanho do grão, o diâmetro do grão, maior vai ser a capilaridade. Né? Isso aqui a gente também já viu. O que a gente não viu aqui é a relação de capilaridade desse H aqui em relação ao material, né, que compõe o solo. Então, para a areia, o que acontece? A capilaridade ela vai ocorrer, mas chega num limite em que a capilaridade se mantém. Tá? No caso de uma areia argilosa, tá? A capilaridade ela vai aumentando até um limite. E numa areia siltosa, silt é o que tem menor grão. Você veja, então, que a capacidade de ascensão capilar ela é maior. E se é assim, então, a gente consegue identificar de uma maneira bem simples, em função dos diâmetros que compõem cada tipo de solo, onde eu vou ter maior capilaridade ou menor capilaridade, né? A ABNT fala, então, em solo, que é o matacão, a pedra, a pedregulho, a areia grossa, a areia média, areia fina, silt e argila. Esses dois aqui são os que têm menor diâmetro do grão. Tá? Observe aqui, matacão de 25 centímetros a 1 metro de diâmetro, né? E o silt e a argila, 0,005 milímetros, tá? Ou 0,05 milímetros, 5 centésimos de milímetro, o tamanho do grão, né? Vai até 1 metro. Isso quer dizer, então, que a capilaridade é tanto maior quanto menor for o diâmetro do solo. E o menisco capilar. Bom, o menisco capilar ele depende, então, da atração das moléculas da água. Tá? As moléculas da água, como elas são polarizadas, né, ela desenvolve, então, a tensão superficial, né, que comprime, então, as moléculas da água, né? E essa tensão superficial é conhecida também como coesão aparente, né? E só que só tem para solo saturado, né? Se depende da água, para solo seco, não dá para ter, então, esse efeito. Está aqui um exemplo aqui, não sei se dá para ver direito, mas, por exemplo, nessa primeira foto aqui do slide à esquerda, né, mostra, então, um solo aparentemente seco aqui na superfície, né, e aqui um meio líquido, água, né, e a gente vê nitidamente o efeito da capilaridade aqui ascendendo, né, e isso aqui também é um canal, né, é um canal que foi aberto num solo, né, e a gente observa, então, aqui é o solo seco, né? E a gente observa, então, o efeito da ascensão capilar da água. Vocês observem também que isso se desloca na vertical, mas também na horizontal. Tá? Então, a capilaridade, ela ascende nos dois sentidos, vertical e horizontal. E a infiltração. A gente já falou bastante sobre infiltração, né?
Então, a infiltração é a passagem de água da superfície para o interior do solo, ou seja, ela é descendente, né? E no caso do, da infiltração, ela ocorre por gravidade, né? Ela vai do ponto mais alto para o ponto mais baixo, né? E a capilaridade, ela vai, então, devido às forças do fluido, né? No diâmetro do grão e nos espaços vazios que vão ser ocupados pela água, né? A água tem uma força maior que a do ar. O peso específico do ar é 12 newtons por metro cúbico. O peso específico da água é 10.000 newtons por metro cúbico. Então, há, no caso da capilaridade e de infiltração, uma tendência grande que a água ocupe os espaços vazios, porque tem um peso específico maior, né? E, e essa ocupação, se ela é ascendente, é capilaridade; se ela é descendente, é infiltração, tá? Aqui está mostrando bem o que acontece, então, com a capilaridade e gravidade. Maior a capilaridade, quanto menor for a gravidade. Então, gravidade maior, capilaridade menor, né? Então, o que acontece em termos de umidade ao longo do tempo, né? A água fica nas camadas superiores quando a capilaridade é maior do que a gravidade. E a água percola ou infiltra, né? Em mecânica do solo, a gente não fala infiltração, a gente fala percolação, né? É um nome mais elaborado para falar infiltração, tá? A, a, a água, então, nesse caso aqui, percola a direção às camadas mais profundas, que é, então, a percolação, comumente conhecida como infiltração. E as forças que agem, então, na capilaridade e na percolação ou infiltração, a tensão superficial, né? Tensão superficial é simplesmente a força dividido por uma dimensão, né? Então, nesse caso aqui, a tensão superficial é a força dividido por um comprimento, a unidade disso aqui é newton por metro, tá? Então, e a gente observa, então, que cada líquido tem uma tensão superficial específica. Por exemplo, o sangue, a 37 graus, tem uma tensão superficial de 0,58 newton por metro. O mercúrio já tem um peso específico de 136.000 newton por metro cúbico, tem, então, a 20 graus Celsius, tem uma tensão superficial de 0,47 newton por metro quadrado, né? E a gente a água, que é o de nosso interesse, a 20 graus Celsius, ela tem uma tensão superficial de 0,073 newtons por metro cúbico. E a gente percebe também, por exemplo, a água a 100 graus tem 0,059 newton por metro cúbico. Você percebe, então, que a tensão superficial ela diminui com a temperatura, tá? E ela aumenta com o peso específico do fluido. No nosso caso, como a gente está... raramente a gente vai ter capilaridade em outro fluido no solo, mas não é impossível. Por exemplo, os postos de gasolina que a gente tem aqui no Brasil, no mundo, né? No mundo eu não sei porque o tratamento pode ser diferente, mas os postos de gasolina que tem, obviamente, não é água, né? São enterrados, né? E geralmente com aço, mas mesmo assim, com o tempo, eles são corroídos. Esse material, ele se mistura ao solo, né? E, obviamente, vai sofrer efeito de capilaridade e de percolação, de infiltração.
E isso pode contaminar o lençol freático, mas também, por efeito de capilaridade, também se distribui no sentido ascendente no solo. E lugar, por exemplo, onde tem posto de gasolina, né, a recuperação ambiental é muito complicada. Você tem que remover todo esse solo aí contaminado. E você, nesse caso aí, você faz o fluido que você está trabalhando para percolação e para a capilaridade, né? E é com outro fluido, que não é a água. Mas, em termos gerais, a gente usa a água mesmo, com a tensão superficial de 0,073 newtons por metro quadrado, não, por metro, não é por área, por extensão. E outro fato que altera, ou fatos que alteram, então, a percolação e a capilaridade, é a adesão, coesão e consistência dos solos. Então, a adesão é a propriedade da matéria pela qual se unem duas superfícies ou substâncias iguais ou diferentes quando entram em contato e se juntam por forças intermoleculares. Bom, é o que a água faz, né? Ela une, então, essas superfícies, né? Essa superfície, no caso dos grãos aí, né? E outra coisa que interfere é a coesão. A coesão no solo ocorre entre as moléculas de água e os grãos do solo, porque devido às suas características elétricas, que são a polaridade da água, as moléculas tendem a se aproximar nos grãos do solo. A coesão do solo é a força de atração entre a superfície das partículas, podendo ser real ou aparente. A coesão aparente é, na realidade, um fenômeno de atrito, onde a tensão normal determina a pressão capilar. E o terceiro efeito no solo, né, é a consistência. É uma propriedade dos solos que reflete as forças de coesão e adesão presentes no solo sob diferentes graus de umidade. Então, a consistência é o produto é a relação entre adesão e coesão do solo. A massa do solo, quando molhada, seca ou úmida, apresenta diferentes resistências quando manuseada, resultantes da atração entre as partículas sólidas, revestidas ou não, por películas líquidas, né? Então, a consistência é uma relação entre o solo, a água e a coesão e a adesão. Falando um pouquinho mais de coesão, né? A coesão depende do tipo de solo em função do tamanho dos seus grãos, visto que determina o espaçamento, né? Os vazios, né, do solo. Nas chuvas, o solo, por ser poroso, absorve parcela da água e aumenta a sua umidade, além de torná-lo mais pesado, que interfere, então, na coesão. A coesão é a principal parcela de resistência ao cisalhamento dos solos. Finos e coesivos, por exemplo, as argilas, granulares e não coesivos, como no caso das areias, maior parcela da sua resistência ao cisalhamento é devido ao ângulo de atrito ou repouso. Os solos, segundo a coesão, eles podem ser coesivos ou não coesivos. Solos coesivos são aqueles que os grãos são pequenos, e não coesivos que os grãos são grandes. Tá? E a coesão e a adesão tem muito a ver com o ângulo de estabilidade, que a gente fala, o ângulo de repouso. Né? Todo material tem um ângulo de repouso. Né? O que é esse ângulo de repouso? É o ângulo em que a coesão e a adesão elas entram em equilíbrio, né? E
esse talude, essa inclinação, ela entra em equilíbrio, né? Que é o desculpa, em física é chamado de ângulo de repouso, né? Então, por exemplo, no caso de solos, né? Eu vou escavar um canal, tá? E ele for, por exemplo, trapezoidal, eu conheço o solo, então eu determino então a coesão e a adesão e determino qual o ângulo de estabilidade das paredes lateral desse canal trapezoidal ou triangular, né? Que é o ângulo de repouso. É a situação em que ele vai ficar estabilizado. Se não estiver esse equilíbrio, o que vai acontecer é que esse material ele não vai ficar homogêneo, estabilizado, ele vai ou erodir, ou vai se desestruturar por peso próprio das partículas, né? Então, a gente já falou, então, capilaridade de solos coesivos, né? E falamos já também que a capilaridade ela ocorre com maior intensidade, ou seja, com maior altura de ascensão, diretamente proporcional qual é o diâmetro do solo. Então, silt, argila, areia fina, são aqueles, então, que têm a maior capilaridade. E solos não coesivos. Solos não coesivos são aqueles então que todos menos a argila e o silt, podia incluir até areia fina aqui, são todos solos então não coesivos. Tá? Areia grossa, pedregulho, brita, né? Todos eles então são solos não coesivos. E os solos arenosos, né, que estão nessa faixa aqui, areia média, grossa e fina, e da composição, né, pode ser silt arenoso, areia fina argilosa, pode ter uma composição aí também, né? Então, os solos arenosos têm facilidade em perder e adquirir água por causa do seu diâmetro e dos seus vazios, e também pelo formato das partículas dos grãos de areia. Tá? O que quer dizer isso aí? Que as areias, que é um intermediário entre o pedregulho, o matacão e o silt e a argila, ele tem, então, uma capacidade capilar grande, mas ele também tem uma capacidade de percolação grande. Então, ele ascende rapidamente, mas também descende rapidamente. No caso da argila e do silt, eles ascendem vagarosamente, mas atingem alturas maiores. No caso, então, fora a argila e o silt, podia até incluir areia fina aí, eles têm, então, pequena capilaridade e grande percolação ou infiltração. Que as argilhas também têm um índice de vazio muito baixo, né? O que o silt e a argila, né? Isso. É verdade também. Então, não tem muito Aí, espaço. Então, teoricamente, se você pensar, então, em termos de grãos, né? Vamos pensar em capilaridade. Como ele tem um índice de vazios menores, a argila e o silt, devia ter uma capilaridade menor, não é?
Agora quando acontece, porém, demora para infiltrar, porque também ele é muito permeável, acaba que a água não volta, ela fica sempre por cima. Exatamente. Então, ele tem uma altura de capilaridade maior, porque as forças coesivas e adesivas da água sobre as partículas do solo é maior do que no caso do material do material não coesivo, né? Tá vendo? Beleza? Isso, beleza. E a questão do solo parcialmente saturado ou não saturado, né? E o que acontece? É o que a gente já estava falando, né? Que a partícula do solo, né? A interface entre a água e o ar. Um solo, ele pode ter 3 componentes, fora o próprio solo, né? Ar, água, né? E sólido. Isso é uma composição de sólido, a grosso modo, né? E ele é saturado quando a água ocupa todos os espaços do ar, né? Quando eu esgoto o ar, né? E com água eu saturo o solo. Bom, estudar as tensões nos solos não saturados é extremamente complexo, né? Então, existe uma série de equações que tentam, então, interpretar as tensões em solos não saturados, mas elas são extremamente complexas, porque elas trabalham, então, em função do peso próprio do material, né? Que é também chamado de geostática, peso próprio, né? E se está falando em água, também tem que falar em poropressão ou pressão neutra, que a gente viu a aula passada, né? Tudo bem, mas isso aí para solos não saturados, né? O que é mais comum aí, de uma maneira mais simples, para interpretar, então, as tensões em solos não saturados, né, que é o problema, né, é essa expressão aqui, e ela leva em conta, então, a, a pressão do ar, a, a tensão, né, leva em conta, então, a sucção, né, e leva em conta a tensão efetiva, né? A gente já viu que era a tensão efetiva, né, que é a tensão do solo menos a pressão neutra, né? A gente já viu isso. Só que isso aqui é feito tridimensionalmente, nas 3 direções, x, y e z. E isso é muito complicado. Isso só dá para fazer com programas. Com programas. E, finalmente, chegamos a... Foi rápido hoje, hein? Chegamos aqui no nosso problema proposto. Ô, professor, Então, essa daí foi a questão que o senhor pediu para resolver, né? E mandar para o senhor. Só que eu falei que eu queria, então, a 9 metros aqui, né? Aí, na verdade, lá o senhor, no final da aula, o senhor falou que era para ser a 10. Não, O professor falou que tinha falado que ia ficar a 10 no finalzinho da aula, o senhor falou. Que o senhor não, tinha confundido. não. Não, Olha, falou não. se você pegar o exercício, lá está marcado a 9 metros. Não, então, tava marcado a 9, só que o senhor tinha falado em aula que seria até os 10. Não, seria até os 10, disso profundidade, mas é para calcular a, O a... nível da água, 9. Só o Então, final, professor. Você falou para calcular 9 só o final. só o final, só o final. Então tá certo o que nós fizemos, Diego. Relaxa. Ufa. Bom, pelo que eu vi, o Diego que entregou hoje, teve mais alguém que entregou também. Eu entreguei o meu agora. Ontem. O meu foi tá. agora. Tá bom.
O do Diego está certo. Ele calculou até, começou aqui no... aqui ele tem só tensão normal, né? Daqui para baixo tudo tem pressão neutra. Só que não é para calcular até 10 metros, né, de profundidade, era até 9. Eu pedi para calcular até 9. Professor, Positivo, Oi. foi isso mesmo. Oi? professor, Oi. eu fiz logo no dia que o senhor passou, só que eu esqueci de entregar, só agora que os meninos estão falando aí que eu lembrei. Bom, Pode entregar ainda ou não? pode sim, pode sim. Até meia-noite pode entregar. Eu fiz logo no dia que o senhor passou, mas eu esqueci de entregar. Não tem problema, não. O prazo era mesmo até hoje, mas hoje termina meia-noite. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Então, esse exercício proposto, ele quer saber quais são os fatores da capilaridade que devem ser analisados para tratar essa situação aqui, né? Que é um galpão de, de laticínios, né? E ela tem que ser construída, vai ser construída nesse terreno aqui, que ele tem presença de água, ele tem profundidade, tem água a partir da profundidade de 1 metro, né? Ele quer saber quais são os fatores da capilaridade que devem ser analisados. Como será feita qual será o efeito dessa capilaridade nesse solo? Então, vamos lá. O assunto ficou muito complexo, porque eu tenho que verificar adesão, coesão, diâmetro do solo, né? Não basta simplesmente saber qual é o tipo de solo, mas tem que saber qual é o diâmetro do solo, né? Para o índice de vazios, é uma coisa mais complexa do que... Mas, de maneira geral, né, a gente pode dizer assim, a edificação vai ser construída em um local com presença de água. Então, para evitar problemas de instabilidade nas escavações, é preciso analisar todos os fatores que alteram o comportamento do solo. Será necessário escavação e esgotamento da água, drenagem, né? Já tinha comentado isso no começo aí, que encontrou água, precisa esgotar, né? Para mexer com o solo, né? Precisa. E o solo, quando perde umidade, perde coesão aparente, acarretando desmoronamentos, ou seja, quando ele perde a umidade, quando ele vai secando, ele vai reduzindo o ângulo de repouso dele. Então, ele fica mais instável. Aqui tem um exemplo, né? Se você... Um castelo de areia que você faça na praia. Vai, uma pirâmide que você faça na praia. Enquanto a areia está molhada, tudo bem, você consegue modelar. À medida que ela seca, ela perde, então, o ângulo de estabilidade e desmorona. Como vai ser necessário, então, escavação em meio aquoso, ou seja, solo com água saturada, né? Porque aqui, tudo que tem abaixo aqui da -1 aqui, ele vai estar saturado. Que está aqui acima de -1, ele vai estar sob efeito da capilaridade, né? E principalmente a areia fina, ela está sujeita, então, à capilaridade. Para minimizar os desmoronamentos e instabilidade causadas pelos efeitos da capilaridade e da variação da umidade nos taludes de escavação, deve-se se escorar os procedimentos. Bom, isso é uma coisa comum, né? Você vai trabalhar num lugar onde você tem que fazer uma escavação e tem a presença de água, além, obviamente, de esgotar
a água para você poder trabalhar, você tem que escorar as paredes, né? Porque a tendência de desmoronamento é muito grande, né? E a gente viu isso nas construções nos, nos centros urbanos, né? Por exemplo, São Paulo, vai construir um prédio e a casa do lado não vai ser mexida, tal. E, obviamente, vai fazer garagens, né? Aliás, eu não sei se vocês podiam me ajudar até. Diz que está proibido construir, não sei se é no município de São Paulo, estado de São Paulo, ou no Brasil, construir edifícios com garagem, com subsolo. É verdade isso? Parece que sim, professor. Né? Se você quiser colocar garagem, você tem que construir uma edificação não subterrânea, é isso, né? Uma construção à parte, ao lado, no caso, se for prédio, no caso, tem que construir um outro prédio do lado como garagem. Acabou, então, esse problema que eu vou falar, então, né? De infiltração da. O que acontece? Quando tinha, obviamente, o lençol freático no município de São Paulo, ele está quase beirando o solo, né? Quase beirando a superfície do solo. E quando se ia construir subsolos para garagem, edifício, né? Você, obviamente, esgotava o lençol freático, né? Para trabalhar a seco, e você queria ocupar a maior porção daquele espaço, então você colocava escoramento rente à divisa do terreno e, obviamente, rente à construção que você tem do lado, né, adjacente. Tudo bem, até que legal, né? Mas fazer esse escoramento, por exemplo, para 2 subsolos, seria, então, alguma coisa em torno de uns 10 metros de profundidade, né? 10 metros? Aí, uns 7 metros de profundidade. Você precisa escorar tudo isso aí. O escoramento, geralmente, é feito com cravação de estaca de aço, né? Em formato de U, de I, né? E aí você só vai colocando, você crava a estaca e vai colocando, então, o madeiramento para fazer, então, a contenção do solo. Bom, o problema começa quando você tem que cravar essa estaca no limite do terreno. Obviamente, isso vai gerar vibração, né? E risco, então, de algum tipo de efeito colateral na edificação. Mas isso é contornável, isso é contornável. O problema é que esse madeiramento, ele não é isolante de água, né? Isso quer dizer que o lençol freático que está dentro da edificação que está pronta, ele também vai ser rebaixado. Quando acontece isso, a carga na fundação ela é maior, né? Ela atua de maneira mais significativa. Então, a tendência de eu ter um outro problema na fundação da edificação que está do lado também é um risco alto. Talvez por causa de todos esses riscos aí e das consequências dessas edificações com subsolo, tinha edificação que tinha 5 subsolos, né? E então, como vocês estão me afirmando, aí você não pode mais criar subsolo, né? Subsolo. Aqui, no condomínio que eu moro, são 480 apartamentos, então a garagem é enorme, 2 vagas por apartamento, é enorme. Mas eles não fizeram subsolo. Agora que eu me liguei eles fizeram um jardim muito grande. Nesse jardim, eles colocaram piscina e embaixo desse jardim já colocaram 2 subsolos, mas isso na mesma acima do terreno natural.
e erguer as edificações também acima do terreno natural. Agora que vocês falaram, eu liguei as coisas. Mas é verdade mesmo. E outra coisa, né, professor? O que, não sei se o senhor chegou, o professor Nicolas da unidade da Anhanguera, ele falava com a gente que em várias vezes que chovia também alagava, porque a rua alagava, ia tudo para a garagem e o sistema de remoção da água de lá de dentro, Não né, do dava conta. subsolo, estava com problema e não tirava a água toda. Então Às acabava vezes, alagando. às vezes até funcionando, mas ele não foi dimensionado para aquela quantidade de chuva. Então, alaga mesmo. É, É verdade também. Não que com isso as garagens construídas fora também não vão ser inundadas, né? Mas o risco é bem menor, né? Mas é verdade. Aliás, o Nicolas, eu gostava muito dele, mas ele foi desligado da empresa com essa mudança da Vila Mariana para Santana, né? Bom, o Nicolas foi um dos primeiros alunos da turma dele, alunos da Poli. nossa. O cara era Ah, o fera. Nicolas, ele é muito bom. Eu gosto dele. Infelizmente, por essa situação adversa aí, ele foi desligado. Assim, tinha muita gente boa também. A Raquel, gostava muito dela, né? Nossa, pois é. Estamos aqui agora. Vamos fazer o nosso melhor, não é assim? Vamos fazer o nosso melhor. O livro didático de vocês apresenta um outro problema para a gente discutir aqui, que é o problema da chuva. E, portanto, então, da saturação do solo, da percolação do solo e também da capilaridade do solo em função da chuva. E ele propõe um problema. Ele diz que o Brasil tem um clima tropical ou subtropical em algumas regiões, no qual alguns meses do ano são secos, que é chamado de estiagem, e outros que têm grandes índices pluviométricos, ou seja, de chuva, que são o período de cheias. Nos meses de maior incidência de chuvas, não é incomum a ocorrência de tragédias que envolvem a movimentação de maciços terrosos. É o caso, por exemplo, das construções irregulares que se faz ah, nos taludes de morro, né? Se tira a cobertura vegetal e se constrói lá, né? É uma área, então, que essa área, durante a chuva, né, ela fica encharcada e o ângulo de estabilidade desse talude muda. E o que acontece é que há desmoronamento de blocos do maciço e leva o que tiver embaixo. Leva o que tiver embaixo. Um peso específico de um solo é cerca de 3 vezes maior que o da água. E vai junto, né? Solo e água. Não há o que resista. Não há o que resista. Bom, isso são as tragédias. Mas é engraçado, né? O poder público, existem mapas municipais, né, principalmente, acho que do Brasil todo, eu conheço de São Paulo, em que eles mostram as áreas de risco, né, e feito estudos aí, então, declividades do terreno maior que 2% são áreas de risco, né? Então, como a gente tem um relevo do município de São Paulo, principalmente próximo às montanhas aí, a gente sabe quais são as áreas de risco, a prefeitura sabe. Mas, no entanto, ela convive com as invasões, né? Convive, então, está nesse dilema social de impedir a invasão, mas, ao mesmo tempo, tem um problema social, né? Bom, resultado, essas invasões aí, elas não têm
princípio de engenharia nenhum, né? São feitos com fundações muito problemáticas, eles cortam o morro para colocar, então, a construção, né? Quando não é de material de baixa qualidade, madeira, etc. Nem se preocupa com fundação, né? E é dá o prazer ao diabo, né? É dizer para ele, ó, faz o que você quiser. Então, a prefeitura, ela sabe dessas áreas de risco e a legislação fala que é proibido construir nessas áreas, mas, no entanto, existe essa conformação social aí e é a sociedade que paga isso no final, né? Porque precisava construir mais casas, com certeza, habitação e tal, mas acontecem os desmoronamentos, os grandes desastres, né? E aí a sociedade tem que assumir essa situação, né? Nos países, por exemplo, Estados Unidos, Europa, tal, eles têm essa situação mais adequada. O que eles fazem? Você quer construir próxima do rio? Você pode construir, não tem problema nenhum. Só que você paga um seguro altíssimo. Lá não se constrói sem ter seguro, né? Então, você paga um seguro altíssimo. Esse seguro é função do risco. Se você construir nos Estados Unidos, é claro, né? Na Europa, países mais antigos, construir numa região baixa, sujeita à inundação, você tem risco alto, você vai pagar um imposto altíssimo. Aqui não existem essas coisas, né? Como é que vai cobrar um imposto alto do cara que vai fazer uma residência de baixo padrão, que não tem condições de morar em outro lugar? Bom, muito bem, já falei demais. Já. Foi muito bem. O fato da movimentação de terra ocorrer em períodos chuvosos é apenas uma coincidência? O que você já acha? Não, né? Acabei de falar que não é, né? O que a incidência de chuvas modifica no solo para que desestruture e ocorram os desmoronamentos? Bom, vou tentar explicar isso aí, eu já expliquei, mas vamos falar com palavras mais diretas ao assunto, né? Na época da chuva, o solo, por ser poroso, absorve uma parcela da água e aumenta sua umidade, além de torná-lo mais pesado, o que interfere na sua coesão. Interferiu na coesão, ficou mais pesado, então a tendência de desmoronamento, o ângulo de estabilidade muda, né? E isso também tem muito a ver. A vegetação que você tem no morro, a vegetação natural, ela é um impeditivo, né, da infiltração, né? Então, para se construir, você também remove essa infiltração aí, né? Você remove essa camada de impermeabilizante, né? E não precisa ser nenhuma camada impermeabilizante, mas alguma coisa que retarde a infiltração. Pois, muito bem. Pensar assim, por exemplo, se você pega um solo e a água da chuva vai agir diretamente, então, nos poros do solo. Mas se você colocar uma grama, por exemplo, né, uma parte dessa água ela vai ser absorvida pela grama e ela vai demorar um tempo maior para entrar em contato com o solo. Então, isso é impermeabilização natural, né? Mas é removido tudo isso, né? Removido tudo isso para se construir. Bom, a teoria dos meniscos capilares nos demonstra que a tensão superficial da água faz que ocorra uma força que aproxima os grãos do solo. Porém, essa força diminui ou deixa de existir quando o solo está seco ou saturado.
No período chuvoso, o solo, por causa da absorção de água, fica saturado, então ele perde a coesão e se desestrutura, causando os deslizamentos. É claro que a inclinação dos taludes, bem como o tipo de solo, irá potencializar, apressar ou retardar o processo de deslizamento, né? Como a gente já disse aí, área de risco, independente do solo, né? Acima de 2% de declividade é área de risco. Isso ocorre principalmente nos pés de morro, né? E é isso aí. Alguma dúvida aí que eu possa esclarecer sobre capilaridade, percolação, risco? Tudo bem aí, pessoal? Tranquilo, professor. Tudo, professor. Tudo bem, professor. Tá bom. Por enquanto, tranquilo, professor. Ótimo, ótimo. Obrigado. Beleza, professor? Ok. Obrigado. Tá indo. Tá, então me ajudem a responder aqui essas 3 últimas questões para a gente encerrar a nossa aula, tá? Sabe-se que as moléculas de água são ligadas entre si graças à ocorrência da polaridade, e essa ligação explica alguns fenômenos importantes, como seu relativo alto ponto de ebulição e a atração por íons eletrostaticamente carregados. Assinale a alternativa que demonstra a aplicação correta do fenômeno da polaridade. Vamos ver. As polaridades das moléculas de água fazem com que o solo se movimente mais lentamente do que os arenosos. Está errado, né? Tá errado. O solo arenoso ele se movimenta mais lentamente que os outros tipos de solo. A B. As moléculas de água, quando saturam os arenosos, envolvem os grãos de areia e, por causa da polaridade das moléculas de água, ocorre o fenômeno denominado coesão aparente. Não, não é isso. Quer ver? Coesão aparente. A coesão aparente é um fenômeno de atrito, onde a tensão normal determina a pressão capilar. E não é por causa da polaridade, é por causa do atrito. Então, essa B aqui está errada. A C. A presença de água no solo argiloso o torna mais resistente. Isto ocorre por causa da polaridade das moléculas de água? Não. Ocorre por causa dos grãos pequenos do solo argiloso. A D. Argilas negativamente carregadas irão atrair a água pelo carregamento positivo do hidrogênio, no caso da água, né? Essa atração contribui com o fenômeno da capilaridade. Tá certo, é isso mesmo. Acho que é a alternativa D. E a alternativa E. A tensão superficial da água existe por causa da polaridade das moléculas? Não. A tensão superficial é uma relação entre a força e comprimento. Tá? Não tem a ver com polaridade das moléculas. Então, alternativa D. Vamos ver? Alternativa D. Nem deixei vocês me responderem, mas eu vou deixar agora. Sabe-se que a tensão superficial somada à atração da água em superfícies sólidas promove a capilaridade. Essa nada mais é que o movimento ascendente da água nos vazios do solo. Isso é capilaridade.
Em relação à capilaridade, considere as afirmações a seguir. Quando se compara a capilaridade entre solos arenosos e argilosos, percebe-se que nos solos argilosos a água atinge níveis ou alturas maiores. Está certo isso? Veja bem, quanto maior o tamanho do grão, menor é a capilaridade. A areia tem um tamanho de grão maior do que da argila. Aliás, a argila e silt são os menores diâmetros. Isso quer dizer que a argila e o silt têm os maiores alturas de capilaridade. Tá certo. Por que isso? Porque a altura atingida pela ascensão capilar é inversamente proporcional às dimensões do tubo, na realidade, do diâmetro do solo, né? Em solos argilosos, os tubos têm diâmetro de menor calibre. Isso também está certo. E ele quer que você responda o seguinte: a respeito dessas afirmações, as duas estão certas, mas qual é a justificativa da outra? Do meu jeito de ver as coisas, eu acho que o jeito é certo, as duas estão certas e a segunda é a justificativa da primeira. A letra E. Yes, boa. Também não tenho muita certeza, vamos ver. É isso mesmo, é o que diz aquele gráfico lá que a gente mostrou, lembra? Do raio do tubo, do diâmetro do grão, né? E aqui mostra bem, né, que a altura capilar é maior na argila, né, do que na areia, né? E, por último, observe a figura que ilustra o fenômeno da coesão aparente no solo. Isso a gente já viu em algum trecho aí da apresentação. A alternativa que define corretamente o conceito de coesão aparente, né? Coesão aparente é devido ao atrito, tá certo? Assinale a alternativa que define corretamente o conceito de coesão aparente. Quando existe um menisco capilar, a água se encontra com uma pressão inferior à atmosférica, fazendo que a tensão superficial T provoque uma força P que aproxima as partículas. Essa aqui está certa. É o que a gente viu aqui, ó. As outras não. Aqui, ó. Exatamente o que está falando lá. A teoria dos meniscos capilares. Quando existe um menisco capilar, a água se encontra a uma pressão inferior à atmosférica, fazendo que a tensão superficial T provoque uma força P que aproxima as partículas. Exatamente, essa é a definição, então, de coesão aparente. Então, alternativa A. Beleza? Beleza, Beleza, professor. Maravilha. Maravilha. Espera aí que eu vou tirar uma lista. E, bom, essas primeiras aulas são meio aguinha com açúcar e tal, mas o negócio vai ficar um pouquinho mais elaborado, né? E por quê? Porque essa disciplina, na verdade, ela chama-se geotecnia, né? Que é a aplicação, então, da mecânica dos solos, né? De uma maneira mais técnica, né? Mas vamos vendo juntos aí, tá bom?
Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sei que uma véspera de feriado não é fácil, mas obrigado a todos aí. Bom feriado de amanhã. E nos vemos aqui na próxima segunda-feira. Tá bom? Obrigado, Valeu, professor. Obrigado aí pela aula. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado a todos aí. Boa noite, Ô, obrigado. professor, Oi. Peça aí, deixa eu dar uma Deus dúvida quiser. contigo. Quem tá dando aula de hidrologia e drenagem Não sei. Nem sei se tem esse semestre. esse semestre? É porque tem o... Não sei se o senhor lembra do colega nosso, o Tenório. Ah, lembro. Ele tá procurando para assistir essa aula de hidrologia e drenagem em concreto armado 2. Mas ele não se formou? Então, Eu por acho sacanagem, acho até por que ele defendeu sacanagem o do TCC, eu FIES, estava na banca. por sacanagem do FIES, ficou 3 matérias para ele. Você acredita? Puta merda. É, Caramba. o FIES deixou de fora 3 matérias, não sei por que lá, e agora ele está fazendo isso. Bom, os semestres na Anhanguera dependem de cada unidade. Então, eu acho que em Santana não tem hidrologia e drenagem esse semestre aqui. Mas em outras unidades é capaz que tenha. Ele vai ter que procurar em outras unidades. Pois é, que ele tá com problema na rematrícula dele, aí ele tava querendo assistir a aula até resolver essa parte para não perder, né? Mas só se esperar o próximo semestre. Aliás, Nossa. as minhas disciplinas queridas me tomaram, né? Minhas disciplinas queridas, você sabe, né? Sempre. Hidráulica, fenômenos de transporte me deram 2 turmas esse semestre, mas a outra que eu gosto é instalações hidrossanitárias, também gosto. Me tomaram. Na realidade, não é tomar, né? É porque precisa dividir as aulas com os professores, né? Não pode deixar um cara com tudo e o outro sem nada, né? Então, É verdade. É que na Anhanguera da Vila Mariana, o senhor quase que tomava conta de todas as matérias envolvendo água, né? sim. Não tinha outro professor com a mesma qualidade de ensino.